eu acho que é super importante, deixa eu enviar a solicitação para ela aqui, tá? Que a gente lembre que aqui é exclusivo para você que quer medicina, inclusive daí a Estela aí, daí tudo bom, Estela? Tranquila? Tudo certo? Tudo bem? E aí, pessoal, beleza? Então tá, o pessoal ainda tá entrando aí, eu tava abrindo a live aí, comentando que toda a tua trajetória, na verdade, o que você conseguiu aí em relação ao curso, a toda a tua vitória, que você já era formada, e daí eu queria assim iniciar, pelo menos, enquanto o pessoal ainda tá entrando, que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você, um pouco de toda aquela história que você falou, da publicidade que você fez, que largou, foi para medicina, porque isso, Estela, é algo que passa na cabeça de muitos alunos. Então, por exemplo, o aluno, ele às vezes, ele entra no cursinho querendo medicina. Aí ele percebe, no meio do caminho, que o buraco é mais embaixo, que não é muito fácil de passar em medicina. E aí ele começa a encontrar alguns atalhos e diz assim, não, mas eu nem quero medicina, eu quero fisioterapia, eu quero farmácia, e acaba desviando daquele grande objetivo que ele tem em medicina. Então, dá uma boa noite para o pessoal aí e se apresenta aí, agradecer a todos que estão presentes aí. Gente, bate no aviãozinho e chama o pessoal de medicina que hoje o bicho vai pegar aqui. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Estela. Primeiramente, queria agradecer ao professor Fábio, né, pelo convite. Fico honrada em participar. Já vi que tem gente que eu conheço que faz parte dessa história aqui assistindo a gente, a Dai, por exemplo. A Dai, Vamos falar da Dai. Então, eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu tenho 31 anos. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Agora, em dezembro, vou fazer 10 anos de formada em publicidade. Eu tô no quarto ano de medicina da Universidade Positivo, que para alguns é o oitavo período. Tô quase terminando o oitavo período, né? O quarto ano. E a partir do ano que vem eu entro no internato, que é a parte final, a reta final da Faculdade de Medicina, né? Então, vou começar a contar um pouquinho da minha trajetória desde lá de trás. isso, o antes, o durante e aonde você chegou aí. Vamos lá. Isso. Então, eu comecei a fazer cursinho, na verdade, terceirão, fiz meu ensino médio inteiro no Positivo, né? Tive a honra de estudar com 3 carneiros. O primeiro. Isso é uma coisa, só esclareça para o pessoal ver quem são esses 3 carneiros. O pessoal, tem muita gente que não sabe que meu irmão é professor da Faculdade de Medicina também. O primeiro carneiro que eu estudei foi o Lúcio, né? Que dá aula de matemática no Positivo da Ângela ainda, quando eu estava no ensino médio, em 2004, 2005. Depois eu estudei com o Fábio, né? Com o professor, quando eu estava no cursinho, quando eu resolvi voltar a estudar, fazer medicina. E na faculdade de medicina, em clínica médica, ano passado, quando eu estava no terceiro ano, eu tive o prazer de conhecer o terceiro carneiro, que é professor de clínica médica, que é médico, que é um amor. Todos, aliás, são uns amores, né? Obrigado, Estela, obrigado. Então, vamos lá. Em 2006, quando eu estava no terceirão, eu decidi que eu ia fazer medicina ou publicidade e propaganda. Eu sempre quis fazer medicina, sempre foi um sonho meu. Eu tenho uma pessoa só da minha família que é médico, que infelizmente é meu avô, que é falecido. Infelizmente não me viu fisicamente entrar em medicina, mas soube da minha pretensão e me viu voltar a estudar para entrar em medicina. Então, para ele foi um orgulho, né? Acredito que o meu tio também esteja aqui assistindo a gente, que também já vai aparecer na história, que é filho dele. E quando eu estava na metade do ano, eu decidi que eu ia fazer publicidade e propaganda, pro desgosto do meu pai, que sempre quis que eu fizesse medicina. Eu decidi fazer publicidade e propaganda não porque teve um obstáculo ou porque alguém na época colocou isso como um viés ou me incentivou a fazer. Sempre gostei muito de publicidade, eu sempre tive essa veia muito de humanas, né? Dentro de mim, essa parte criativa. Mas meu amor por medicina também nunca deixou de existir. Então, quando eu estava na metade do ano, do terceirão, eu resolvi que eu ia fazer medicina, publicidade.
O pai de uma amiga minha que estudava comigo quase todos os dias, né, pra gente entrar no primeiro vestibular, pra gente fazer o primeiro vestibular, ele ficou super chateado, porque hoje ela é médica da família e ele é psiquiatra. Ele ficou super chateado, ele falava pra mim, Estela, mas não, você tem que fazer medicina, você tem o dom e você estuda, você gosta. E eu falava, tio, eu não, eu vou fazer, um dia eu vou fazer, mas primeiro eu vou fazer publicidade. E tanto é verdade que não foi por dificuldade, por nível de dificuldade que eu resolvi fazer publicidade antes, que no ano de 2006, que foi quando eu prestei esse vestibular, a faculdade de publicidade era mais concorrida que medicina. Como foi há alguns anos, né? Durante esses anos, publicidade teve na moda e foi mais concorrida. A nota de corte era menor, mas não era muito menor também. Porque, se eu não me engano, na época foi 48, quando eram 80 questões, né? E medicina acho que foi uns 52, 55 na época. Então não era muito diferente. Você fala isso, Estela, o pessoal fica aguando. Imagina entrar em medicina com 52 questões hoje, mais de 70, 74. É, Mas vamos lá, né? é, é, eu acredito que não dá para contar, não dá para pensar que as coisas foram ficando mais difíceis, mas eu acredito que mais pessoas querem fazer hoje e a concorrência melhorou, digamos assim, né? As pessoas elas se esforçam mais do que elas se esforçavam. Eu vejo isso porque eu na época estudava muito e quando eu fiz o meu cursinho, eu estudava muito mais. E hoje eu vejo o pessoal, tá certo, tem que estudar mesmo. Se você quer, se é teu sonho, você tem que se matar. É uma época, é uma fase. E vale a pena. Mas vamos lá. Daí eu prestei o vestibular para medicina, para publicidade na minha cabeça. Para publicidade, somente em dois vestibulares, né? Duas faculdades. Na Positivo, que sempre foi meu sonho, e na Federal. Na Federal, eu acabei ficando nervosa. Isso nunca mais aconteceu em nenhum outro vestibular que eu prestei. Mas na época, eu fiquei muito nervosa. Eu acabei pulando questões no gabarito. E isso me prejudicou e me prejudicou muito, porque eu não entrei por conta desse nervosismo. E na Positivo, que foi o outro que eu prestei, eu passei numa posição muito boa e com uma nota muito boa. Fiz a minha faculdade, né? Já vamos voltar nessa parte de nota. Fiz minha faculdade inteira de publicidade, amei. Me formei com honra ao mérito. Recebi carta de recomendação dos meus professores em casa, dizendo que eu tinha sido uma das melhores alunas do curso. E isso me rendeu, esse ser uma das melhores alunas do curso, com esse índice de rendimento acadêmico muito bom, me rendeu um desconto lá na frente no cursinho, quando eu resolvi voltar a estudar. Em 2014, eu já tinha me formado, né, em 2010, eu já tinha uma agência de publicidade e propaganda com o meu noivorido, que está comigo desde a época da faculdade. Estamos há 12 anos juntos. E a gente tinha uma agência juntos de promoção e eventos. A minha mãe me assistindo. E em 2014 eu fui no dentista um dia com uma amiga minha, com a Bárbara, que também fez publicidade um ano e depois mudou para odonto. E hoje tem uma clínica, é super feliz e satisfeita na área que ela tem, que ela faz. E ela falou assim para mim, Stella, você devia ter feito medicina. Você gosta de estudar, você gosta da área da saúde e você tem perfil, né? E eu falei, você tem razão. Eu voltei para casa, olhei para o meu pai, porque minha agência ficava na casa dele, e falei, eu quero fazer medicina. Daí meu pai abriu um sorriso. Na época eu tinha 25 anos, algo assim, 26 anos, não lembro. E meu pai abriu um sorriso daqui até aqui e falou: faça. Eu pago o seu cursinho, a gente dá um jeito. Primeiro você passa, depois a gente dá um jeito. E comecei a saga, né? Mas eu queria muito, na época, fazer o cursinho do Positivo, porque eu tinha feito terceirão lá em ensino médio, né? Pra lá vai eu, né? Ligar meu tio, na época, fazia cursinho para entrar em medicina. Ele já era formado em duas faculdades e estava no cursinho para tentar medicina,
para fazer o sonho do meu avô também. E eu liguei para ele, contei que eu ia voltar, que eu tinha decidido. E ele falou: calma, venha para cá, me encontra aqui no Positivo da Vicente. Eu vou conseguir para você assistir aula comigo, para ver se é isso que você quer. Você assiste comigo 2 aulas. Era a primeira semana de aula antes do carnaval. Falou: assista uma semana de aula comigo e vamos ver se é isso que você quer. A gente consegue uma reunião com o professor Renato para você conversar com ele. Porque eu não consegui, na época eu não conseguia parar de estudar e pagar meu cursinho, né? Parar de trabalhar e pagar meu cursinho. E daí eu fui assistir as aulas e falei: não, é isso mesmo que eu quero. Só que eu quero estudar de manhã e eu tinha ido assistir a aula à noite, né? Fui conversar com o professor Renato, levei a minha carta de recomendação, levei o meu histórico de notas do vestibular, do primeiro vestibular, e ele olhou para mim e falou assim: Stella, você tem noção que você passava em medicina no primeiro vestibular que você fez, né, positivo? Daí eu falei: tenho. Dele, mas por que você não fez? Eu falei: porque eu queria fazer publicidade. Tipo, é uma opção minha, eu tô escolhendo a vaga, não é a vaga que tá me escolhendo. Fantástico, muito Exatamente. legal. Daí ele falou: não, com essa nota aqui, com esse histórico, eu vou te dar um desconto e você pode escolher o período que você quer estudar. Daí eu falei: eu quero estudar de manhã. E lá fui eu, né? Terminei assistindo as aulas de quinta e sexta, acho, antes do carnaval, e passei o meu carnaval estudando a semana atrasada que eu tinha de matéria. Foi bem difícil no começo, eu criar essa rotina de novo de estudos, né? E conseguir me adaptar em fazer tudo, porque eu sempre quis fazer todos os exercícios da apostila, estudar todas as matérias sem escolher, porque isso é um dos erros, né, que o aluno comete, escolher a matéria que quer estudar. Porque vestibular não cai o que você quer, não cai o que você gosta. Você tem que estudar tudo. Independente que Fantástico. você... É, Estela, eu agradeço de coração você estar falando isso, porque o que eu até outro dia eu estava mentorando um aluno e ele falou assim: ah, me diz aí o que é mais importante da tua matéria para eu estudar. Eu falei: amigo, tudo é tudo. importante, não tem como você escolher. Fantástico, desculpa te interromper, fantástico a tua Não, mas colocação, parabéns. é que se existisse um atalho, né, todo mundo pegava. Se existisse, é só isso que cai, ia ser muito fácil. E todo mundo entrava. Não é assim. Tem que estudar tudo. Tem que estudar espelho que você não gosta. Tem que estudar química orgânica se você não gosta, né? Tem que estudar. Exatamente. Mas tem que decorar a fórmula. Infelizmente, tem que decorar a fórmula. É assim que funciona para entrar. E quem é bom vai entrar. E quem é bom tá lá, sabe? E não é questão de tempo. Você vai estudar, uma hora você vai entrar. Uma hora você vai ser um dos bons, uma hora você vai estar lá. Só que você não pode escolher matéria. Você tem que estudar tudo. E então eu estudei tudo. Estudei um monte de coisa que eu não gostava, aprendi a gostar de muita coisa, gabaritei em alguns vestibulares que eu fiz física, que para mim foi uma das maiores dificuldades, porque pare para pensar. Eu saí do terceirão em 2006, foi quando eu fiz o meu terceirão. Então eu fiz a minha faculdade, me formei em 2010, fiquei até 2014 trabalhando na área. Então, eu fiquei 8 anos, mais ou menos, sem ver nada de física, de química, de matemática. A única coisa que eu sabia muito bem era parte de redação, de português, porque era a minha área de publicidade. Mas mesmo assim, a redação que você escreve na vida não é a redação que exige no vestibular. Então, até isso eu tive que aprender de novo, a escrever de novo. Graças a Deus, a bagagem me ajudou, né? A bagagem de você saber algumas coisas para citar, alguns filmes que eu tinha visto, alguns trabalhos que eu tinha feito. Isso me ajudou bastante, inclusive a redação que eu escrevi no ano que eu passei na Positivo, eu usei referências de publicidade e propaganda. E eu quase gabaritei a redação e foi por isso que eu entrei, com certeza. Então Então, que assim, legal. Só deixa eu fazer um comentário aqui, Cela. Algo que eu convivo
com aluno é o meu dia a dia, é o que eu faço da vida. E eu vejo muitos alunos, tipo, não só escolhendo matéria, mas assim, ai, porque eu estou desmotivado, ai, porque eu não consigo. E você falou, foi bem categórica no que você falou isso aqui na live umas 3 ou 4 vezes. Você falou assim, eu queria, mas eu queria muito. E veja o poder que tem isso. Eu quero, mas eu quero muito. Não adianta você, eu quero, mas literatura eu não gosto. Não existe isso. Então, o fato de você estar falando isso, tá cheio de aluno aí olhando você e pensando assim, mas eu não gosto de espelhos. Mas não existe não gostar. Você tem Cai. que estudar porque é assim que funciona, porque cai. E quando o professor fala, tanto que eu fiz uma entrevista com um cara chamado Vinícius Lepka. Ele Não foi a conheço. nota. Então, o Vinícius, ele é um cara, assim, você conversa com ele, sei lá, ele é um cara fora da curva. E eu perguntei para ele o que ele julgava ter sido diferente que ele fez em relação aos outros alunos. Ele falou assim, professor, eu não fiz nada. A única coisa que eu fazia é quando o professor falava em casa, leia tal livro, ele ia lá e lia o livro. Faça tal exercício, ele ia lá e fazia o exercício. Então, eles falaram, eu só segui o conselho que vocês deram. Não é assim que funciona? Eu falei, a maioria não. Então, o que você está falando é querer e querer muito. Não adianta ficar de mimimi, né? Então, eu só concluo aí que realmente eu tive que parar isso aí para justamente chamar a atenção de quem está ouvindo aí. Vamos lá. A Natália está falando aqui se a maturidade nos estudos faz diferença. Esse é um ponto que eu queria muito falar. Eu acredito, já vou voltar na história, né? Tá. Mas eu acredito que me ajudou muito ter passado por uma primeira faculdade, ter vivido todas as coisas que eu vivi, porque se você entrar aqui no meu perfil, eu entrei por ele no Acordo Maquiada, tem no YouTube, tem toda a minha história, tudo que eu já fiz na minha vida, até antes de entrar no terceirão e etc. Eu conto um trechinho ali. Tudo que eu fiz foi somando, foi fazendo eu crescer, foi fazendo eu tomar decisões que eu tomei, sabe? Então, a maturidade de você estudar e você saber que você tá lá e você quer muito entrar e que você precisa, que você não tá fazendo por hobby, você faz por amor, você faz porque é isso que você quer, faz muita diferença. Faz muita diferença você fazer algo sabendo que você precisa se formar, você precisa entrar, que é o que você quer, que é o que você ama. Isso faz muita diferença. Eu vejo isso com muitas pessoas, inclusive a Dai que está aqui assistindo a gente. Para mim, o meu maior exemplo, minha maior motivação. E eu conheci ela no cursinho. Hoje é minha irmã, amor da minha vida. E não vivo sem. E eu falo para ela, você vai ser a melhor médica. Inclusive, eu acho que você devia fazer uma live com ela. Porque Olha, ela Dai, vai ser Dai, a você, melhor médica que esse mundo já viu. Inclusive a Dai, Stella, só um comentário que ela merece. A Dai é um case Sim. de super sucesso. Eu admiro a Dai, assim, a cada passo. Quantos anos eu conversava, Dai, vamos lá, é isso daí, vamos lá, agora vai. E ajudava, e tirava dúvida, descia lá no telefone, e tirava dúvida, e vamos lá, e vamos. A Dai é um caso, com certeza, a Dai, a Estela tá certa, você tá super Olá, convidada para fazer uma ficou live. envergonhada. Tá? Não tem que ter vergonha, não. Tá super convidada realmente a fazer uma live quando você quiser. A gente abre aqui. E assim, eu também sou super fã da tua história. Realmente você tá de parabéns, Dai. Realmente a Estela tem toda a razão. E quando eu entrei, então, no cursinho, né? Uma das primeiras pessoas que eu conheci foi a Dai. E eu lembro que o meu tio falou assim: eu queria que você viesse aqui conversar com uma pessoa, com uma amiga minha, que conversar sobre, né, relacionamento, como que é você ter que lidar, porque na época, quando eu entrei, eu tive que contar com a ajuda financeira de hoje do meu marido, né? Meu noivorido. Então, assim, eu tive esse apoio do meu pai, tive apoio da minha família, mas isso fez muita diferença. E na época, meu tio falou: vai conversar com a Dai, porque ela vai te entender em relação a isso, porque ela também tem o Fernando, né, que é
o noivo dela, o parceiro dela. Ela falou, converse com a Dai para você ver como é, né? Como que funciona essa relação, essa parte de apoio. Então foi amor à primeira vista. A gente ficou amiga e é até hoje, né? E ela é minha caloura da Federal, com muito orgulho. Fui no banho de lama com ela. Ó, ela tá dizendo ali, não desista, porque vale a pena e vale mesmo. Então, gente, só continuando. Quando eu entrei no cursinho, eu achava que não passava quem não estudava. Eu falava, não, eu vou passar de primeira, vou passar no primeiro ano. Porque eu lembro do pessoal que estudava comigo no terceirão, que o pessoal não estudava. E eu estudava muito. E eu falei, não, só não entra quem não estuda. Eu vou estudar e eu vou passar, eu vou quebrar todo esse paradigma de, são 3 anos no mínimo, é a média para passar. Realmente, gente, é a média. E não é a média por acaso, não é a média de gente tipo que não estuda. É a média de gente que estuda muito. É a realidade. Mas o segredo é persistência mesmo. Persistência sempre. Então, no primeiro ano, eu chegava a estudar mais de 12 horas por dia. Eu deixei de sair. Eu sempre fui uma pessoa com muitos amigos e muitas pessoas próximas. Sempre fui muito festeira. E eu deixei de sair várias vezes, deixei de viajar várias vezes. Isso era uma coisa que me incomodava, mas ao mesmo tempo eu olhava para mim e falava assim: você escolheu isso. Ninguém está te obrigando a fazer isso. É minha escolha. Então, assim, para de reclamar, vai estudar, que quanto antes você estudar, antes você consegue descansar, pelo menos. Não vai viajar, não vai sair, mas pelo menos consegue descansar para o próximo dia, né? Muito bom, é disciplina. Não tem. É, Que aí, Estela, ao meu ver, é o momento em que a maturidade, como minha mãe até comentou, ela faz toda a diferença. Porque se você pega um aluno de terceirão, tanto que os alunos de terceirão, eles entram lá e pensam assim, é 3 anos. Aí ele vai para aula durante 3 anos, ele não estuda sim, durante 3 anos. E aí ele exatamente. acha que depois de 3 anos vai passar, e não é assim que acontece. É 3 anos estudando muito durante 3 anos para você conseguir entrar. Então, isso que você está falando, a maturidade, ela vem, ou eu vou sair e vou para balada, ou eu fico aqui porque amanhã tem aula. A maturidade te ajuda muito a tomar essa decisão. Vou ficar em casa porque eu escolhi, essa é uma opção minha. Fica em casa e estuda. Realmente você tem toda a razão no que você colocou aí. E até em pensar assim, você prefere ficar 3 anos. Eu precisei desses quase 3 anos para entrar, mas tem gente que não precisa. Mas eu conheci muita gente durante esses 3 anos. E eu via que tinha gente que se esforçasse. A pessoa já era nato, era natural dela, ela não precisava fazer muito esforço, ela não precisava aprender tudo de novo. Eu precisei aprender tudo de novo. Então, meu primeiro ano de cursinho foi praticamente um terceirão. Eu tive que aprender tudo, absolutamente tudo de novo. Então, e eu via gente que eu falava assim, meu Deus, se eu tivesse no teu lugar, se eu tivesse a tua bagagem já, eu jamais ia deixar esse tempo passar ou deixar de estudar para ir fazer outras coisas, para, sabe? De repente sair, eu falar, ai, tô com preguiça, essa matéria eu vou deixar, essa apostila eu deixei em branco, sabe? Ó, a Karina também, que é um outro exemplo, está aqui falando com a Sim, a gente. Karina, eu encontrei com Karina é ela na outro entrada do exemplo. vestibular. Ela é um exemplo, sim. Que a Karina é amigona de uma amiga minha, da Elo, e também tem um case bem legal. Mas, voltando. Então, eu me frustrei bastante, assim, nesse primeiro ano, porque eu falei, não, é só estudar que eu passo. E eu estudava 12 horas, estudava muito. E chegou na metade do ano, eu fiz o primeiro vestibular, que foi o do Pequeno Príncipe, que foi a primeira vez que teve, né, o vestibular do Pequeno Príncipe. E eu passei numa posição boa, relativamente boa por ser primeiro vestibular, e só que a quantidade de vagas que tinha, acho que eram 50 vagas, e não ia rodar. Porque era a primeira, sabe, era muito mais barata a faculdade comparado com as outras que tem em Curitiba. Era promissora, porque já tem um hospital, já é referência. Então, eu sabia que eu não ia passar, mas isso me motivou a continuar o ano, né? Terminar o ano. No final do ano, eu fiz uma colocação boa na federal, não para passar para a segunda fase, mas que também me motivou a continuar. E eu fiquei completamente apaixonada pelo vestibular da FEPAR, né? Agora Mackenzie, porque Uhum. a maioria das pessoas não gosta daquele estilo de vestibular de uma certa, não é uma errada.
E eu acho fantástico, porque eu acho justo. É Porque justo, você não chuta, você sabe ou não sabe. ou Eu sou exatamente. apaixonada pelo É, vestibular da Mackenzie. E, e todo mundo falava, não, mas é o vestibular mais difícil, é o vestibular mais complicado. Eu falava, gente, eu acho sensacional. Eu acho que todo vestibular tinha que ser é, daquele jeito. eu E concordo. é, não é? Sim, sim. E, por exemplo, às vezes você acerta uma questão, você sabe que você está no caminho, se você fez e acha que está certo, as próximas ficam mais fáceis, né? As Uhum. próximas. Eu também acho fantástico. Inclusive, quando eu fiz vestibular, era, tudo era assim. A federal era somatório e tinha discursiva de matemática, era um processo mais longo. E eu também acho o aluno que estuda, ele sempre prefere um processo mais justo, porque senão o Sim, cara não estudou nada, chuta e já era, né? Então, sim. e daí Mas você enfim, entrou não, calma, esse foi o primeiro ano. Foi a no frustração. primeiro. Eu falei, não tem problema, primeiro ano não deu certo. Eu falei, vamos aí, segundo ano, né? Descansei minhas férias e pronta para o segundo ano. Comecei o segundo ano, perdi meu avô durante esse ano, foi bem triste, assim, mas continuei motivada a continuar. Chegou no final do ano, não passei perto a Federal deu uma subida de 55 pontos na primeira fase, quando eram 80 questões, para 64. Então, É, assim, eu eu lembro fiz disso. 55. Quando eu fiz 55, eu falei, nossa, vou entrar, porque eu fiz igual ano passado. E subiu para E 64. ela estilingou, eu lembro Sim. disso. Foi uma frustração, assim, absurda. Na FEPAR eu achava que eu tinha chances, eu ligava todos os dias lá, conversava com a secretária, falava, vai, o que que você acha dela? Falava assim, eu não quero te dar esperança, mas talvez sim, talvez não, vamos ver. É Então, difícil. é, na Positivo, que era que eu sempre queria ter entrado, não tinha chance, porque a Federal começou a fazer o vestibular, estava bem mais difícil. Então, o segundo ano para mim foi um desastre, mas eu já estava bem mais preparada. Quando chegou o terceiro ano, eu falei, não, eu vou mudar de cursinho. Chega, eu vou mudar de ar, não aguento mais. Tipo, se eu ficar aqui, eu vou ficar louca. É isso que tá errado. Engano meu. Porque eu me frustrei mudando de cursinho. Eu adorei as pessoas que eu conheci no outro cursinho, mas eu não Uhum. tinha a mesma motivação, eu não estava acostumada com o sistema. Eu acho que eu estava meio que tentando me enganar sabe, achando que era isso, o problema e não era a minha insistência, a minha persistência. Deixa eu Eu só fazer entrei. só um comentário muito importante, se ela disse que está falando. Aliás, eu nem imaginava que você iria falar isso, e eu vou aproveitar o que você está falando. É algo que, às vezes, quando eu falo em sala, é isso, eu falei isso uma vez em sala, e depois eu me arrependi. É, quando o aluno ele não passa, ele está muito estressado, ele tende a botar a culpa em alguma coisa. Sim, Geralmente, a primeira culpa que ele põe é no cursinho. Ah, porque eu não aguento mais, porque geralmente ele fala assim, eu não quero voltar para cá porque são as mesmas piadas. Geralmente é isso que ele fala. E aí ele busca um outro caminho, colocando a culpa em outro. Então, isso que você está falando foi muito legal, foi muito espontâneo, que vale não só do positivo para outros cursinhos, mas de outros cursinhos para o positivo. Às vezes o aluno vem para o positivo e diz, não aguentava o outro. Mas a culpa às vezes não é do outro cursinho, não é nem do positivo. A culpa é do aluno que tem que ter essa maturidade de enxergar que ele tem que buscar, independente do cursinho que ele está, ele tem que encontrar o caminho dele. Perfeito. Excelente comentário que você deu aí. não é que um é melhor ou pior, é questão de estar Isso, adaptado, né? isso. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito do sistema do positivo, mas assim, eu não estava adaptada, eu não estava pronta realmente para mudar. Mas isso foi, eu fiquei mal, eu perdi minha avó na metade desse terceiro ano e eu quis desistir de tudo. Eu falei, não, chega, eu chorei muito, eu entrei em depressão, eu comecei a tomar remédio e ela até foi bem triste porque eu acabei me separando de pessoas que me colocavam para cima, sabe? Por exemplo, a Dai. E
Eu falei, não, eu vou desistir, chega, não é pra mim. Eu já provei que eu não consigo, que eu não tenho capacidade. E pessoas como minha mãe, meu pai. Não sei. Pessoal? Putz. Hum? Pessoal? Estão ouvindo aí, não? Isso. É. Ana Lúcia, a mãe da Estela, que foi aluna do meu pai, inclusive, né, Ana Lúcia? Deixa eu chamá-la de novo aqui. É, a internet dela acho que caiu. Eu chamei de novo aqui. Isso. Travou só o Voltou? Estela, né? Isso, agora voltou. Desculpa, Estela, acho que o teu acabou travando aí. Tá. E quando eu falei, não, vou desistir, chega, eu fiquei muito mal. E a minha mãe, o meu pai, o Chico, a Dai, meu tio, falaram, não, mais 6 meses. A gente acredita em você. Meus amigos falaram, não, vai, Stella, você chegou tão longe, tipo, vamos aí, mais 6 meses. Daí eu juntei todas as minhas forças. Falei, tá bom. Falei, mas eu vou voltar pro positivo. Daí eu voltei. A Dai falou assim, por que você não faz o semi comigo? Eu não sei porque eu não fiz isso antes. Porque eu já tinha base. E eu fiquei completamente apaixonada pelo semi, porque para mim era tudo mais rápido, mais didático. Eu já tinha a maturidade de saber aquela base da matéria. Claro que eu acho que ninguém consegue entrar fazendo um semi, mas o semi para mim foi fundamental. E o Euler falou na época, falou, não, vamos lá conversar com o professor Renato, vou explicar tudo para ele, a gente vai dar um jeito e você volta para cá. A Dai me ajudou também. E eu voltei, consegui o meu desconto de novo. Voltei e falei, tá, mas agora eu vou voltar e eu vou deixar todo mundo orgulhoso. Que agora vai. E eu voltei com toda a energia. O primeiro vestibular que eu fiz foi o da FEPAR, da Mackenzie agora. Eu tinha certeza que eu ia passar em algum momento. Não, não ia passar de primeira, mas que eu ia passar. Eu estava muito confiante. Passei na positivo, de primeira chamada, não que isso importe, porque eu sei que algumas pessoas acham que passar em primeira chamada importa, não importa. Mas para mim, de ter aquele alívio de falar, meu Deus, eu passei em algum lugar, eu tô tranquila, sabe? Isso fez muita diferença para mim, para eu continuar tendo meu gás de continuar estudando. E daí a gente passou, eu e a Dai passamos para a segunda fase da Federal. A gente estudou muito, mas muito mesmo, sabe? E, infelizmente, eu acho que isso foi um erro que eu cometi também de não ter dado atenção durante todos esses anos para a segunda fase. E hoje eu enxergo que se eu tivesse focado na segunda fase, quem sabe eu tivesse lá na Federal junto com a Dai, Não, sabe? não tenho a menor dúvida que É, você estaria, até porque redação, que está na segunda fase, você é muito forte, teria sim. feito uma enorme diferença, com certeza. E por incrível que pareça, o que eu fui pior na segunda fase, para a segunda fase, foi biologia. Porque a gente acha que a biologia que a gente estuda ali no cursinho é a biologia por exemplo, da medicina, e não é, sabe? Então a gente acaba se focando em algumas coisas e não é o que cai. Cai muita botânica, cai às vezes coisas que você não imagina que tem possibilidade de cair, sabe? Então acho que faltou um pouco. Química fui muito bem, redação fui muito bem, mas faltou um pouco da biologia. Eu chorei muito quando saiu o resultado da Federal, junto com a Dai também, porque nenhuma de nós, naquele ano, a gente passou. Depois de algum tempo, eu fui chamada na Mackenzie, né, para entrar. Eu resolvi continuar na Positivo. Na Positivo, daí começou a minha saga de, meu Deus, passei, e agora? Como é que eu vou pagar? Então, eu consegui
financiamento também, privado, né? Porque como eu já tinha feito uma faculdade antes, eu não entrei para valer pela nota do Enem, nada. E foi bem complicado. Essa questão do pagar também é uma questão que tem que ser levada em conta, né? Quando a gente quer fazer medicina, e foi uma coisa que eu não estava preocupada. O meu pai falava, primeiro passa, depois a gente dá um jeito. Graças a Deus, todo mundo me ajuda na minha família e dá um jeito. Mas é uma coisa que tem que ser levada em conta, sabe? Hein, Estela, me diz uma coisa, você chegou a conhecer meu sobrinho que fez medicina lá no Universitário Positivo também? O nome dele é Rafael Carneiro Moro, não chegou a conhecer ele? Não, que ano que ele Ele, tá? ele, ele, ele acho que ele se formou faz 2 anos, por Não aí. me Não, recordo. acho que não, né? Então tá. E acabei optando, então, entrei na Positivo. Muitas pessoas ficaram muito chateadas comigo, falaram: não acredito que você não vai fazer mais um ano e fazer na Federal. Eu falava, gente, não. Eu falava, eu passei, eu vou fazer. Tipo, sabe? Não dá para ficar mais um ano. Eu falei, imagina se eu fico mais um ano e perco essa vaga. Eu falei, não. Mas foi uma alegria indescritível o momento que quando você passa, não sei explicar. É um misto de valeu a pena com, nossa, tipo, chegou a minha hora, sabe? A hora de É uma todo coisa mundo que chega. eu falo, Estela, para os alunos, assim, que eu sinto falta em relação à geração, de modo geral, não todos, eu não gosto de generalizar, mas assim, aquele sentimento de ter se esforçado e ter conquistado. Porque você conquistou, mas não é porque você se esforçou que você era obrigado a conquistar. Você se Sim, esforçou e conquistou. Então, assim, aquele sentimento de vitória por ter escolhido um caminho difícil, por ter passado por falecimento de avô, falecimento de avó, passou depressão, chora, se afasta das pessoas, por tudo isso que você passou e ainda conquistou a vaga. Então, esse tipo de sentimento, isso que você está falando, que eu gostaria de realmente estar passando aqui na live para esse pessoal que está vindo aí, porque às vezes você vê um monte, arruma desculpa para tudo. Ai, porque isso é difícil, isso eu não gosto, ai, porque faleceu meu avô. Claro que é difícil, lógico, mas a vida é difícil. A vida não, pô, não dá para você escolher e dizer, não, aqui eu vou. Não, agora eu não quero que meu avô faleça. Não tem como. Vai sim. acontecer naquele horário que você menos espera, você vai se separar, você vai. Então, não tem jeito. O que eu queria que você falasse, aproveitar que a gente está no tempo, fala um pouco do teu projeto Acordo Maquiada. Fala um pouco sobre isso para a gente, para entender aí qual que é a ideia e como é que você linkou isso com medicina. De onde que veio essa ideia? Que isso é uma coisa muito legal. O Acordo Maquiada, na verdade, é um projeto de quase 10 anos também. Eu sou apaixonada por maquiagem e todas as vezes que eu fiz cursinho ou terceirão, eu sempre fui conhecida como a menina de salto, a menina que tá sempre maquiada. Sempre era como as pessoas me conheciam. Até na minha sala da faculdade tem bastante gente que fez cursinho comigo, que eu até não tive contato durante o cursinho, mas que as pessoas falam, eu lembro de você sempre estava de salto, você sempre estava maquiada, você sentava na frente. Eu falo, sim, Que sou legal. eu. E eu sempre quis fazer esse projeto. A quarentena me ajudou bastante a tirar do papel o projeto de quase 10 anos. Só que eu acrescentei algumas coisas. A princípio eu ia falar só sobre maquiagens e etc. E hoje, Uma olha lá, menina de salto DM8. é a Fer que estuda comigo, Boa, que era da boa, minha Fernanda. sala. Excelente. E eu tirei do papel e falei, não, eu não quero falar só sobre maquiagem. Eu quero falar sobre autocuidado. Porque eu sou muito fã da medicina que tenta mudar hábito de vida. Eu não sou fã da medicina que tenta dar remédio e cuidar da doença e não do doente, sabe? Sempre fui. Tem alguns professores que pregam a medicina da farmácia e eu sou contra. Eu sou a favor de vamos fazer exercício físico, vamos tomar água, né? Vamos fazer alguma coisa para te tirar do teu estresse antes de Preventivo. você partir. Exatamente.
ou até mesmo antes de você partir para o uso do medicamento, vamos tentar fazer uma atividade física, né? Que muitas vezes é o que faz a diferença. Principalmente em doenças que hoje são epidemias, né? Como a diabetes, a atividade física faz muita diferença. E tem gente, médicos, que gostam do remédio. Eu gosto da alimentação, eu gosto da saúde. Não tem nada a ver com o que eu vou fazer. Muita gente fala assim, certeza que você vai fazer dermatologia, porque você fala um monte de coisa de cuidado com a pele. Eu falo, não vou fazer dermatologia. Eu vou fazer cirurgia plástica. E não é plástica de estética. Eu quero fazer plástica reconstrutiva. Eu quero fazer isso para ser feliz. Eu quero Que ajudar as legal. pessoas. Eu vou fazer Legal. estética para viver, né, Oh, financeiramente sim, falando, tem mercado, mas claro. o que vai me fazer feliz vai ser ver um pai e uma mãe falar obrigada, Estela, você salvou meu filho. Porque quando eu era criança eu fui atropelada e me salvaram um dia. Eu quero salvar Nossa, alguém também. sério mesmo? Nossa, E a pessoa sério? fugiu. Sim. Eu A quase pessoa perdi te meu atropelou pé. e fugiu? Sim. Eu quase perdi meu pé, eu quase morri. E quando eu fui para o hospital evangélico e me salvaram. Então eu quero um dia, e teve médico que queria amputar, outro falou, não, a gente vai salvar. E hoje eu tenho meus pés, meus dedos, minhas unhas, tudo, graças a Deus. Graças ao médico que me atendeu. E falou, não, vamos salvar. Meu Deus do céu, eu não fazia ideia disso. Você Sim. tá brincando. Que legal, É Estela. Que esse, legal é essa esse, história. esse tipo de médico que eu quero ser. O médico Que legal. que salva, o médico que olha para o ser humano. Então, isso é uma das coisas que eu queria dizer também para se tem alguém assistindo que quer fazer medicina, que pretende fazer, o principal ponto para fazer medicina é você gostar de gente, é você amar pessoas, é você sentir empatia pelo outro. E não é só pelo paciente, é pelo seu colega de sala, sabe? Porque a gente vê muita falha nisso dentro do aluno de medicina. Talvez por eu ser mais velha e ter entrado mais velha, eu tenha percebido isso mais do que as pessoas que entram mais novas. Mas falta muita empatia, por incrível que pareça. E não é só na Positivo, porque é particular. Você conversa com a DAI, você conversa com pessoas de outras faculdades públicas e elas vão te dizer a mesma coisa. Empatia falta. Então, trate as pessoas, ame as pessoas e goste de lidar com o ser humano. Se você não gosta, talvez essa área não seja para você, independente da especialidade que você vai buscar. Nossa, que recado que você está trazendo aqui, Sam. Inclusive, aconteceu o ano passado, no Positivo, um evento em qual uma menina passou mal e ela vomitou. E no que ela vomitou, a maioria do pessoal saiu, a maioria, inclusive alunos de medicina que querem medicina, ui, ai, credo. Teve uma menina que foi lá, segurou a boca dela, vomitou em cima da menina, e a menina segurou o cabelo, foi levando. A hora que ela fez isso, eu tive certeza, essa aí vai ser uma excelente médica. Por quê? Porque é cuidar, é isso que você está trazendo, cuidar das pessoas. Não é, ai, tenho nojo, sabe? Então, olha, é fantástico o teu depoimento, muito legal mesmo e tocante. Eu tenho certeza que quem está aí vai ouvir isso. Gente, eu vou deixar gravada essa live, pelo amor de Deus. Manda isso aqui para quem você conhece de medicina, porque realmente essa é uma pessoa diferenciada que está trazendo o sentimento do médico. É isso aí, perfeito. Perfeito, parabéns, Cela. Parabéns pela tua história, viu? Obrigada. E eu queria também dizer para as pessoas que se eu puder ajudar de alguma forma, como eu já ajudei durante todo. Eu dei uma entrevista há uns anos atrás, quando eu passei para um blog e partiu o Plano B, e muita gente me procurou perguntando como é que era de fazer medicina mais tarde. Ontem, um amigo meu falou: Estela, o que você acha? Eu quero fazer medicina. Eu falei: amanhã você assiste a live, daí, daí a gente conversa. Ele falou: Exatamente. sério? Daí eu falei: sério, é amanhã. Então, eu me coloco à disposição mesmo para conversar, para dar dicas, sabe? Porque eu acho importante você tomar uma decisão baseada no que você quer, não no que o seu pai quer. E tem outra coisa muito importante também.
se você pensa em fazer medicina porque você pensa no dinheiro, talvez você também esteja no lugar errado. Porque por mais que você tenha, digamos assim, um emprego garantido, porque um plantão ou outro você sempre vai ter, não é tão fácil como era antigamente. Não é tão, não é um dinheiro garantido como era antes. Você tem que trabalhar muito, muito, em qualquer profissão. Em medicina também. E se você não faz as coisas por amor, não vai dar certo. Com certeza não vai dar certo. Então, faça porque você quer. Faça não porque seu pai mandou, porque seu pai ou alguém acha bonito ser médico, usar um jaleco branco. Tipo, não é bonito. Bonito é você fazer o que você ama, é você escutar um obrigado num paciente. Que nem sempre vai ser um obrigado. Muitas vezes você vai escutar algumas coisas que você vai ficar chateado, sabe? Porque não é todo mundo também que vai te entender. Mas faça por amor. É disso que o mundo precisa. Empatia e fazer medicina por amor. É o que eu acredito. Olha, agora eu te dar uma dica, não? Diga, claro. Um pouco mais de idade que eu tenho, não muito, né? Mas uma dica a gente, tanto você quanto eu, nós temos o mesmo propósito. Eu sou professor porque eu gosto de ajudar as pessoas. Tá? Eu me emociono em pegar um aluno que não sabe nada e colocar ele dentro da universidade. Falar, agora vai que é com você, entendeu? Esse é o meu papel. Eu sinto que essa é a minha missão, entende? E assim como você tem a sua missão de ajudar os outros, de estar sempre disponível, por que você não começa a dar aula? Quem sabe? Já tento Não, dar aula de autocuidado aqui no meu Instagram. então, Sempre já é um incentivo as início. pessoas a se Isso, cuidarem. perfeito, porque é uma forma também menos invasiva do que a Sim. médica de você estar ajudando as pessoas. Então, passa o teu endereço do Instagram para o pessoal aí, Estela. @acordomaquiada. Lá a gente vai falar sobre várias dicas de saúde, tem entrevistas também que eu faço com alguns professores, com alguns profissionais já formados. Faço também parcerias para falar sobre nutrição, que eu gosto bastante, de falar sobre a importância de você se alimentar bem. E também aceito sugestões, né? Para que se alguém quiser me ajudar, eu Minha mãe já virou tua fã aí, ó. Tem uma didática invejável, tá vendo? E minha mãe, além de ter sido casada com meu pai, que era professor da sua mãe, teve 5 filhos. Dos 5, 4 são professores. Imagine, ela é uma pessoa que entende de didática. Né? E eu conheço 3 dos 5. E admiro os 3. Muito, muito legal mesmo, Stella. Stella, a gente tá assim, tem mais 10 minutos aí e realmente é uma pena, porque eu tenho certeza que você tem conteúdo para falar durante mais 10 horas, sem menor sombra de dúvida. Eu queria que você contasse um pouquinho dos teus desafios dentro do curso de medicina. O que você achou que era uma coisa e era outra? O que te impressionou? O que te decepcionou? Conta um pouquinho sobre isso. Tá, a primeira coisa que eu me decepcionei foi que médico normalmente não é bom professor. Médico normalmente não tem didática. Porque você está acostumado no cursinho a ter aquele time maravilhoso de professores que estão ali todos os dias te fazendo crescer e te animando para você seguir o teu objetivo. E às vezes você chega na faculdade e você tem uma aula que você fala assim, meu Deus, tipo, eu daria essa aula lendo o slide melhor, sabe? Falta um pouco de didática, assim, falta um pouco de tato em relação a dar aula, né? Outra coisa que me decepcionou bastante foi o que eu falei, dessa falta de empatia de alguns alunos. Não sei se é por imaturidade ou, de repente, por ter tido tudo na vida muito fácil, não sei dizer. Mas isso é uma coisa que me impressionou e me chocou assim, negativamente bastante em relação à publicidade, por exemplo, onde todo mundo era amigo, todo mundo se ajudava. Isso é uma coisa que eu fiquei bem chateada mesmo, assim. Mas como eu te disse, eu percebi
que não é só na Positivo, em outras faculdades, o curso de medicina tem essa falha bem grande, essa falta de empatia. E a outra coisa que é uma coisa que a gente pode tentar mudar, quem entrar pode tentar mudar, é que na teoria tudo é muito lindo na medicina, né? Apesar de a gente estar em Curitiba, que é um dos melhores sistemas de saúde do Brasil inteiro, é exemplo para o Brasil inteiro, a gente vê muita coisa na teoria que na prática não Tem funciona. muito para melhorar, né? Sim. E são coisas que você vai, ao mesmo tempo que você fica chateado, você fala, eu vou mudar isso. Hoje, eu vou fazer a diferença. Não importa que amanhã, talvez a pessoa que esteja aqui não vai tratar um paciente da mesma forma, mas hoje eu quero fazer a diferença. E eu tenho certeza que tem muita gente que faz, sabe? Eu tenho muita certeza que algumas pessoas que vão se formar vão fazer diferença nesse mundo. A Dai, que está aqui, é uma delas. E para mim vai ser a melhor médica que esse mundo já viu. Ela sabe disso. Eu não tenho dúvida mesmo. Inclusive, isso que você está falando, Estela, é estranho, porque é um ramo na medicina que a empatia deveria ser praticada todos os dias. Todos os dias. Aí, eu conversando com meu irmão, que te deu aula, com o João, e ele falou o seguinte, ele falou, o problema é que depende da área que você vai, por exemplo, você vai para onco, você cria um relacionamento com o paciente, você, entre aspas, vira amigo dele e você sabe do diagnóstico dele. Então, alguns médicos, eles empedram o coração. Tipo, empedram. Falam assim, não, eu não vou, é isso, morreu, acabou, tchau. Então, alguns médicos têm essa dificuldade de abertura em relação a isso. Mas, por outro lado, existem várias áreas de medicina que você pode abrir o coração, que você pode abraçar o paciente, que você pode ajudar, que você pode trazer fazer uma visita surpresa, você pode trazer um presente, você pode fazer isso sim, e deve ser feito. Inclusive, o que você está falando, o cinema já mostrou no filme Pat Adams, certo? Lá atrás, eles já viam isso como algo, aqueles doutores, todos catedráticos, todos muito formais, e ele entrou lá, né, e com notas boas, não era um aluno ruim, notas boas, ele foi transformando, e realmente essa energia, até a gente está numa campanha forte do amor contagia, e essa campanha ela tem que estar inserida na medicina, porque realmente o amor tem que contagiar, e isso tem que acontecer. Realmente, muito legal o teu posicionamento aí. A gente tem como exemplo também aluno do Positivo, o Alfredo, que é dos risologistas, né? Que visita os hospitais também vestido de palhaço, levando alegria para crianças e pessoas que estão internadas. É meu veterano. Na oncopediatria, putz, olha, isso é admirável. Quando você conversa, você tem contato com ele, não? Tem, aham. Pede para ele me mandar um WhatsApp ou me procurar no Instagram. Eu quero trocar uma ideia, de repente até fazer uma live com ele sobre isso. E a Dai também, né? Dai, você está convidada para fazer uma live aí, que tenho certeza que tem muita coisa legal para gente falar aí, tá? E tem mais uma coisa, Fábio, que eu acho que é bem importante a gente falar, que isso é uma coisa que também me chocou bastante, que eu achava que eu estudava muito quando eu estava no cursinho, né? A quantidade de material que eu tinha, Memorex, resumo, isso e aquilo. Quando você entra na faculdade de medicina, daí você vê o que é estudar. Que as pessoas que têm... livro, tanto pro resto da vida. Eu digo às vezes em sala, falo assim, pessoal, não dá tempo de estudar tudo, esqueça. Exatamente. Se você não tiver um poder de ler e entender, você não vai conseguir estudar tudo, porque é muito livro. Às vezes tem uma teoria que um médico defende que é uma coisa, o outro defende outra, então você tem que entender os pontos de vista. Realmente é muito material mesmo. O que eu queria é que... Mas é fantástico. Não, com certeza, é muito rico. Que você fizesse um encerramento, porque nós temos aí 5 minutos, tá? E eu sei que você tem, mais uma vez, muito conteúdo e a gente tem 1 hora só, né? Então faz um encerramento aí, deixa um recado legal pro pessoal. A Dai, eu peço para você entrar em contato comigo, tá? Pra gente fazer uma live aqui, para que a gente possa realmente trazer a história da Dai, que realmente eu sou fã dela, tá? Então faz um encerramento pra gente aí, Estel.
Então, primeiro eu queria agradecer, né, por esse tempo. Eu adoro falar e estou sempre à disposição, quem quiser ouvir, quem quiser conversar. E para quem está pensando em fazer medicina ou fazer qualquer outro curso, faça o que você ama, se esforça, estuda, que vale muito, muito a pena. Muito mesmo. É só quando você receber um obrigado de um paciente que teu olho encher de lágrimas, de alegria, daí você vai entender o quanto valeu a pena cada segundo que você estudou, cada final de semana que você deixou de fazer alguma coisa de lazer para estudar, para poder tá lá dentro da faculdade de medicina. E quando você entrar, seja empático, não só com o teu paciente, com seus colegas, com todo mundo, porque a medicina precisa disso. Precisa de empatia. E eu espero vocês, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não tenho dúvida que é uma pessoa aí que vai estar como um soldado ao lado de qualquer um que precisar. Tenho certeza que a Estela vai ajudar. É uma pessoa que já tem já conheço a Estela de longa data, né, Estela? A gente já conhece aí desde o cursinho, ainda teve o Lúcio, teve a Angela Sampaio com o meu irmão. Para quem não sabe, ele é professor de matemática. E então ele deu aula no ensino médio, como ela falou aí. Então, realmente, assim, agradeço, Estela, de coração você ter aceitado, inclusive, né, dado a dica da Dai aí, que a Dai fala pro Alfredo para ele me procurar, de repente é uma possibilidade aí. E então a gente fica por aqui, a gente agradece a presença de todos vocês, realmente muito, muito, muito obrigado, Estela. Obrigado a tua presença, obrigado por ter participado. E quem sabe, o pessoal pedindo que eles me mandam um direct, faz outra live com ela, tal. De repente tu faz mais uma, porque eu tenho certeza que tem bastante tema aqui, tá bom? Combinado, estou à Tá disposição. bom? Beijo. Valeu, gente. Tchau para vocês. Muito Tchau, obrigado, tchau. hein? Valeu. Até mais. Até.